James Eugene Carey. Esse é o verdadeiro nome de Jim Carrey. Ele nasceu no dia 17 de janeiro do ano de 1962. Ao contrário do que muitos devem pensar, Jim não nasceu nos Estados Unidos, mas sim no Canadá, em uma cidade chamada Newmarket, que fica localizada próxima de Toronto. Ele foi o último a nascer dos 4 filhos de seus pais, Percy Carey, que era um músico de jazz, e sua mãe, Kathleen Carey. Segundo o próprio Jim Carrey, nos seus primeiros anos de vida, sua família era de classe média baixa. Apesar de seu pai ser músico, ele recebeu uma proposta para começar a trabalhar como contador e não pensou 2 vezes em agarrar aquela oportunidade. A comédia apareceu na vida de Jim Carrey quando ele ainda era muito novo. Durante sua infância, o pequeno Jim se sentia muito sozinho em vários momentos. Apesar de sofrer do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, aparentemente Jim era um garoto muito tranquilo e calado, que geralmente só ficava desenhando. Então, ele encontrou uma forma diferente de passar o seu tempo: fazer caretas em frente ao espelho. Ele conta que passava a maior parte do seu tempo fazendo caretas para si mesmo e treinando vários tipos de imitações. Inclusive, sua primeira imitação foi a do seu avô alcoólatra, onde ele conseguiu tirar muitas risadas de sua família. Porém, os problemas em casa também surgiram ainda na sua infância. Sua mãe sofria de depressão e era viciada em medicamentos. Jim, vendo a situação em que ela se encontrava, decidiu começar a usar o seu talento com a comédia para tentar alegrar sua mãe e fazer com que ela não se sentisse tão triste. Aos poucos, a comédia foi tomando cada vez mais conta da sua vida. Na escola, apesar de ser um bom aluno e de também ter boas notas, Jim sempre fazia os seus colegas rirem com as suas imitações, caretas e piadas, mas isso algumas vezes acabava atrapalhando a aula. Então, seus professores disseram a ele que se ele ficasse quieto durante as aulas, no final do dia, ele teria um tempo livre para fazer suas apresentações aos seus colegas. Para você ter uma noção de como ele sonhava desde pequeno em se tornar um grande comediante, quando ele tinha apenas 10 anos de idade, Jim escreveu uma carta e a enviou para um programa de comédia que se chamava The Carol Burnett Show. Nessa carta, ele pediu uma chance para poder mostrar todo o seu talento e disse que se eles o dessem aquela oportunidade, ele iria fazer 150 imitações diferentes, o que era um número bem alto para um garoto da sua idade. Porém, o programa infelizmente não aceitou sua proposta e enviou uma carta de rejeição a ele, alegando que Jim ainda era muito novo e que no momento ele deveria se concentrar apenas em estudar. Afinal, aquele programa era apenas para adultos. Apesar da depressão de sua mãe e das dificuldades ocasionais, até ali sua vida e de sua família caminhava bem. Mas quando ele estava na 8ª série, aos 15 anos de idade, seu pai acabou perdendo seu emprego como contador e sua família ficou praticamente desestabilizada. Depois de perder um emprego, eles também perderam a casa onde moravam. Diante daquela situação difícil, todos na sua casa tiveram que começar a trabalhar para levarem o pão para dentro de casa, inclusive Jim, que junto com seu pai começou a trabalhar em uma fábrica como zelador. De dia ele estudava e de noite trabalhava em um turno de 8 horas. Porém, o rendimento de Jim na escola começou a cair gradativamente e aos poucos ficava cada vez mais difícil conciliar a dura rotina de ter que trabalhar e estudar. Então, sem muitas opções, Jim Carrey precisou abandonar a escola para apenas trabalhar. Naquele ponto de sua vida, Jim já não tinha mais praticamente nenhuma expectativa de que as coisas pudessem dar certo. Depois de ter abandonado a escola e vivendo dentro de uma van apertada junto de 6 pessoas, realmente era difícil acreditar que as coisas melhorariam. Porém, foi durante o aperto que o seu pai teve a brilhante ideia de começar a explorar o talento nato de seu filho para a comédia. Ele começou a ajudar a treinar e o encorajou a se apresentar em público em alguns shows de stand-up comedy. Seus amigos também começaram a incentivá-lo bastante. Sua primeira apresentação aconteceu quando ele ainda tinha 15 anos de idade em um clube de sua cidade chamado Yuki Yukis. Mas
apesar de todo o seu entusiasmo e de também ser um jovem extremamente talentoso, Jin acabou sendo muito, mas muito vaiado logo na sua estreia. Ele sofreu uma rejeição tão grande que chegou ao ponto de ter que sair do palco e ir embora. Obviamente, aquilo deve ter sido um grande choque para ele, ainda mais porque na época ele ainda era muito novo. Mas apesar de estar abatido, Jim Carrey não desistiu. Ele continuou tentando e se apresentando em pequenos clubes da sua cidade. Aos poucos, o seu esforço começou a valer a pena e as pessoas iam gostando cada vez mais de suas apresentações. Então, 2 anos depois, quando estava com 17 anos, ele voltou para o Yuki Yuki's, o mesmo bar que o havia vaiado no passado, para fazer uma nova apresentação. Mas dessa vez, as coisas foram totalmente diferentes. Jim Carrey foi um sucesso e foi muito aclamado pelo público depois de sua apresentação. Jim estava construindo uma história e se tornando um dos melhores comediantes de sua cidade. E foi então que ele teve uma ideia que, sem saber, mudaria a sua vida para sempre. Com o sucesso que estava fazendo, ele decidiu simplesmente arriscar tudo e se mudar para Los Angeles para ir em busca dos seus sonhos, pois lá ele com certeza teria mais oportunidades. Então, no ano de 1980, Jim Carrey se muda para Los Angeles. Quando chegou nos Estados Unidos, ele começou a trabalhar em um clube de comédia chamado The Comedy Store. Nesse clube, ele conheceu o comediante Rodney Dangerfield, que então o contratou para abrir os seus shows. Mas Jim Carrey queria e sabia que poderia fazer muito mais. Então ele foi em busca do seu espaço no cinema e na televisão. Ele chegou a fazer alguns testes para participar de um programa chamado Saturday Night Live. No entanto, ele não foi selecionado para participar do programa. Sua primeira oportunidade no cinema surgiu em 1980, quando ele fez sua estreia nas telonas no filme A Hora da Família de Sexo e Violência. Depois ele continuou fazendo filmes de baixo orçamento, mas esses filmes não foram grandes sucessos de bilheteria e Jim não conseguia alcançar uma projeção maior em sua carreira. Então, durante esse momento de instabilidade em sua vida e em sua carreira, Jim Carrey fez uma coisa que poucas pessoas teriam coragem de fazer. Ele escreveu para si mesmo um cheque no valor absurdo de 10 milhões de dólares. Guardou-o dentro de sua carteira e prometeu para si mesmo que um dia ele ainda iria conseguir depositar todo aquele dinheiro. Isso só prova o quanto de fé ele tinha no seu potencial e em si mesmo. Ele continuou tentando e fazendo filmes de pouco sucesso, até que ele fez o filme Meu Amante é de Outro Mundo. O filme, mais uma vez, não foi um grande sucesso, mas dessa vez ele conseguiu chamar a atenção e impressionar o ator Damon Wayans, que decidiu recomendar Jim para o seu irmão para participar do seriado americano In Living Color. Aquela era a grande chance de Jim Carrey mostrar quem ele realmente era. E acredite, ele não desperdiçou essa oportunidade. O seu bom desempenho na série o levou a fazer o seu próprio show de comédia, mas agora onde ele teria muito mais espaço e visibilidade. Com o fim da série e o sucesso em seu papel, Jim Carrey deu um passo ainda maior em sua carreira. Naquele ano, em 1994, ele fez 3 filmes que o colocariam em outro patamar: Ace Ventura, Debi Lloyd e O Máscara. Ace Ventura foi produzido por apenas 12 milhões, mas o filme teve um grande retorno. A bilheteria de Ace Ventura foi de 72 milhões de dólares. No ano seguinte, em 1995, seu próximo sucesso foi Batman para Sempre, onde ele interpretou o vilão Charada. A atuação de Jim foi muito elogiada e graças à sua boa atuação, ele acabou recebendo uma indicação ao Globo de Ouro. Naquele ponto, Jim Carrey já tinha praticamente realizado seu sonho e mudado a sua vida. De uma vida pobre e cheia de dificuldades, ele deu a volta por cima e estava se tornando uma das maiores estrelas de Hollywood naquela época. Em seguida, ele fez outros sucessos como O Mentiroso e O Show de Truman, onde dessa vez Jim estrelou um filme de drama e provou que também tinha talento para outros tipos de filme além dos de comédia. Mais uma vez, sua atuação o fez ser indicado ao Globo de Ouro de melhor ator de drama, mas desta vez ele finalmente venceu. Seu próximo sucesso foi Homem na Lua, um filme biográfico onde ele interpretou o lendário comediante Andy Kaufman. Para você ter uma ideia de como Jim se empenhou para conseguir entrar na pele do seu personagem, ele sofreu um desgaste
desgaste físico e emocional tão grande que quando o filme acabou, nem mais o próprio Jim sabia quem ele era. Mais uma vez, sua atuação fantástica o ajudou a conquistar outro Globo de Ouro, porém o Oscar continuava distante de sua prateleira. Em 2000, Carrey estrelou outros 2 filmes, Eu Mesmo e Irene e o grande sucesso de bilheteria The Grinch, que naquele ano foi o filme que mais lucrou nos Estados Unidos. Em 2003, ele estrelou O Todo-Poderoso, que arrecadou mais de 458 milhões ao redor do mundo inteiro e que é considerado por muitos como um dos maiores filmes de comédia de todos os tempos. Depois, ele interpretou o Conde Olaf em Desaventuras em Série, outro grande sucesso de bilheteria. Em Um Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, mais uma vez Jim Carrey teve uma performance sensacional em um filme que mesclava drama e comédia. No entanto, novamente ele passou em branco nas indicações ao Oscar. Em 2005 ele fez As Loucuras de Dick e Jane e, em 2007, Número 23, um filme de suspense, mas que acabou não vingando da forma que muitos esperavam. Em 2008 ele estrelou no filme Sim Senhor, que foi um grande filme onde ele teve uma ótima atuação. E, em 2011, ele fez Os Pinguins do Papai. Depois desse filme, Jim Carrey já não fazia mais filmes com tanta frequência, e quando ele participava, geralmente era apenas em papéis secundários. Seu retorno de fato a grandes papéis aconteceu em 2014, quando ele fez a sequência de Debi Lloyd. Em 2016, ele interpretou um policial investigativo no filme Crimes Sombrios. Apesar de toda a produção do filme, Crimes Sombrios não foi um grande sucesso como os outros de sua carreira. Porém, agora neste ano, em 2019, Jim Carrey irá fazer o papel do vilão principal no filme de live action do Sonic. Apesar de todo o sucesso que conquistou ao longo desses anos e de ter se consagrado como um dos maiores atores e comediantes de todos os tempos, Jim Carrey voltou a enfrentar momentos difíceis em sua vida, mesmo depois de já ter alcançado a fama. Em 2004, Jim revelou que, assim como sua mãe, ele também foi mais uma vítima da depressão. Além disso, em setembro de 2015, sua ex-namorada acabou cometendo suicídio por overdose de medicamentos. Com a morte de sua ex, a família dela processou o ator e o acusou de negligência na morte dela, afirmando que Jim havia utilizado um nome falso para comprar drogas e medicamentos para ela, e também o acusaram de ter transmitido doenças sexualmente transmissíveis para ela. No entanto, por falta de provas, o caso terminou sendo arquivado. Depois de todo esse transtorno, Jim Carrey entrou em uma depressão profunda novamente. Então, como uma forma de aliviar a sua dor, ele voltou a praticar sua antiga paixão de pintar. Como eu já disse no começo do vídeo, na sua infância ele tinha o costume de ficar desenhando durante várias horas. Então, anos depois, Jim volta a mexer com artes plásticas. Inclusive, em 2016, ele começou a expor suas pinturas e obras de arte em exposições ao redor do mundo inteiro.